Olá, Bezão. Vamos ver a nossa aula 25, onde está um pouquinho sobre fenômenos sonoros. Vamos começar com a ideia da reflexão, que é quando o som encontra um obstáculo e retorna. Como a gente tem uma distância de ida e outra de volta, o ΔS é 2D. ΔS é velocidade vezes tempo, 2D velocidade vezes tempo, a velocidade vezes o tempo sobre 2 me dá a distância do qual o obstáculo está para sofrer essa reflexão do som. Quando eu tenho uma reflexão do som, a depender do tempo de reflexão, eu classifico como eco, reverberação ou reforço. A persistência acústica é o menor intervalo de tempo necessário para que o nosso cérebro consiga compreender e traduzir esse som. Quando a pessoa estuda música, esse tempo de persistência pode ser menor. Uma pessoa padrão é de 1/10 de segundo. Tem pessoas como o tio Augusto que esse tempo de persistência é maior. Então, se alguém falar muito rápido perto de mim, eu não vou compreender o que essa pessoa falou. Quando o som é emitido e ele volta a partir de 1/10 de segundo, eu vou ouvir claramente o som emitido e o refletido, eu vou te falar que eu tenho eco. Quando eu tenho um prolongamento da sensação, eu vou ter a reverberação. Quando você está numa igreja e ouve uma música sacra, então você tem esse som da reverberação. Algumas bandas, como Coldplay, costumam usar na guitarra esse recurso da reverberação. Recurso aí, no caso, é a reverberação artificial, mas ele reverbera, ele dá uma sensação de prolongamento. O cantor de forró Toca do Vale, quando dá o grito, ai meu Deus, também usa esse recurso. E quando eu tenho esse som refletido quase que instantaneamente, no intervalo menor de 1/10 de segundo, eu vou ter o som se sobrepondo, eu vou ter uma amplificação, eu vou ter o som mais intenso, eu falo para ti que eu tenho um reforço. Quando eu tenho uma interferência de duas ondas exatamente iguais, eu falo que eu tenho uma ressonância. Quando essa interferência se dá com duas ondas próximas, que a diferença seja menos que 10 Hz, o fenômeno é chamado de batimento. No batimento, essa interferência me dá pontos de máxima e de mínima alternados. A frequência resultante é a média das frequências, e o que eu chamo de frequência de batimento é o módulo da diferença de frequências. Então, hoje, como é que isso aqui pode ser cobrado para mim numa questão de vestibular? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso aprofundamento na página 76. Ele fala que são emitidos dois sons com frequência de 100 e 102 Hz, e quer que encontremos a frequência de batimento. Ora, a frequência de batimento é o módulo da diferença de frequências. 102 menos 100, nós temos uma frequência de 2 Hz, a alternativa D é a alternativa correta. Página 74, primeiro dos essenciais. Um bom projeto de uma sala de cinema deve contemplar materiais e formas no teto e nas paredes, de modo que o som seja: se o som for refratado, ele vai invadir a sala vizinha. Eu não quero que aconteça isso. Se ele for difratado, ele vai contornar os obstáculos e também vai para o resto do ambiente. Eu não quero isso. Amplificado, se o som for amplificado de forma descontrolada, imagina num filme de ação, vai ficar muito incômodo, ensurdecedor dentro da sala. Eu não quero essa amplificação. Se ele for refletido diversas vezes, eu posso ter a reverberação. Então, para que essa sala de cinema seja excelente, após emitido o som, chegar nos ouvintes, esse som deve ser extinguido para que um novo som venha a preencher o ambiente. Nesse caso, eu quero que o som seja absorvido após a emissão, alternativa A. Nossa questão de número 2, ele fala aqui de um diapasão, que é um instrumento que emite sons de uma única frequência, mas pede para a gente dizer qual é a afirmativa que eu tenho batimento. Ora, batimento é quando eu tenho uma diferença de frequências menores que 10 Hz. Nesse caso, eu tenho frequências ligeiramente diferentes, alternativa B é a resposta correta. Na questão de número 3, ele fala que um auditório pode ter má acústica quando estiver vazio e boa quando estiver cheio. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Quando ele terminar de ser emitido, se ele estiver cheio, os nossos corpos acabam com absorvendo esse som. Então tem absorção, o som para. Se por acaso esse auditório está vazio, ele vai bater no chão, vai voltar, eu estou em múltiplas reflexões. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma reverberação que vai deixar a acústica ruim.
Alternativa E é a correta. Quando a gente tem a ressonância eu tenho interferência de duas frequências idênticas. Se a gente espalha aqui pó, amido de milho, né, maisena, açúcar, e eu coloco isso numa chapa que seja um pouco flexível, e coloco o som próximo, a chapa vai vibrar na mesma frequência do som e vai me dar figuras geométricas que são exatamente os harmônicos. Ora, nossa questão aqui quer saber qual é o fenômeno que eu tenho aqui e qual é a outra aplicação do meu dia a dia. Repara, eu tenho aqui a figura formada pela interferência de ondas idênticas, isso é ressonância. Quando eu quero sintonizar um canal de TV, quando eu quero sintonizar uma emissora de rádio, eu tenho que entrar em ressonância com a onda emitida por essa emissora. Logo, a alternativa D é a alternativa correta. Vamos fazer o sexto proposto da página 75. Nesse texto aqui, ele fala para a gente de ruído e quer uma tecnologia que seja redutora de ruído, uma tecnologia de cancelamento de ruído ativo. Bom, se eu quero cancelar, eu quero gerar uma onda com os mesmos padrões da onda que gera o ruído, só que em oposição de fase, com a fase de 180 graus. Para que as amplitudes sejam subtraídas e, desse modo, eu tenha uma interferência totalmente destrutiva. Logo, eu quero que ocorra o fenômeno da interferência. Nossa questão de aprofundamento da página 76 do Enem, ele fala mais uma vez do sistema de cancelar ruídos. Se eu quero cancelar ruídos, eu devo emitir uma onda com a mesma frequência, a mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, só que com uma fase oposta. Então, eu quero que, se um pulso esteja para cima, outro emitido vai estar para baixo. Eu quero uma diferença de 180 graus. Quem diz isso para mim é a alternativa B. Nossa questão de aprofundamento 3 da página 76, ele me dá aqui um gráfico, habilidade 17, e pede para a gente falar aqui o que é que acontece com a intensidade sonora quando eu vou me distanciando. Ora, intensidade é potência sobre a área. Quanto mais longe eu estou, quanto maior vai ser a minha área, menor a minha intensidade. Pensa na ideia de um fone de ouvido. Se você pega um fone de ouvido, bota ele afastado do teu ouvido, você quase não vai ouvir nada. Mas se você coloca no canal auditivo, a área diminui, o barulho fica, o som ele fica muito intenso. Porque a área diminuiu, a intensidade aumenta. Então, eu sei que a intensidade vai diminuir, eu vou olhar aqui as opções que ele me dá. Eu tenho intensidade diminuindo aqui, eu tenho intensidade diminuindo aqui. Se eu olhar nessa primeira região, ó, até mais ou menos aqui o 3, eu estou tendo esse som baixando. Se eu tenho frequência, gente, 20.000 Hz é o som mais agudo que eu tenho, é a frequência alta. 20 Hz até 300, mais ou menos, eu vou ter o quê? As frequências baixas. Então, eu estou percebendo que as frequências baixas, os graves, eles estão diminuindo em todas essas ondas. Logo, a alternativa C é a correta. Um abraço, bons estudos, até o próximo encontro.